Meus irmãos, nós estamos juntos, trabalhando em todo esse trimestre com o seguinte assunto: sacrifício no plano da redenção. Eu creio que as lições estão com muita calma sendo ministradas, e eu creio que nós estamos crescendo devagarzinho na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já foi ministrada a lição 1, já foi ministrada a lição 2, e agora nós vamos hoje para a lição de número 3, página 14 da sua revista, lição 3. Vamos lá? Lição 3, página 14. Diz assim: precisávamos da expiação. Precisávamos da expiação. Muito bem. O texto áureo está na página 15 e ele diz assim, está lá em cima, texto áureo, em destaque, em azul. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso está em 1 João, capítulo 2, versículo 2. E aí, quando o nosso querido pastor Arnaud começa essa lição, precisávamos de expiação, na introdução, que está na página 15, ele já diz de forma muito clara que as consequências do pecado foram desastrosas. Desastrosas. E pelo fato das consequências do pecado terem sido desastrosas, é que Deus tinha que simplesmente trazer um mecanismo muito forte para a questão do pecado. Você sabe perfeitamente que você, quando tem um resfriado, normalmente os médicos não passam antibióticos. Para resfriado, não. Agora, uma gripe, já ficam de olho. Porque um resfriado mal cuidado gera uma gripe. Uma gripe mal cuidada pode gerar uma pneumonia. Uma pneumonia mal cuidada gera a vida eterna. Você me entendeu, né? É céu ou inferno. Vida eterna. Então, o que acontece? O antibiótico, ele vai ministrar quando dá pneumonia. Eu falo isso porque eu já tive, e o tratamento para a pneumonia que eu tive, eu era pequeno, devia ter 10 a 11 anos, uma coisa assim, foi durante, eu creio que 20 dias seguidos, 20 injeções de bezetacil. Pessoalmente, eu não sei se a dose foi muito alta. O que eu sei é que chegou um momento que, tadinho, eu não conseguia nem mais sentar. Mas é a vida. Ou injeção dolorida, né? Mas vai fazer o quê? Parece que a pneumonia era muito forte, porque o remédio foi muito forte. E aí, o que acontece? Pare e pense comigo. Vamos lá. O que o pecado fez com a humanidade? Primeira coisa que o pecado fez com a humanidade, você vai encontrar isso lá em Gênesis 3, não tem erro. Gênesis 3 está. Primeiro, quebrou o relacionamento entre o homem e Deus. Segundo a palavra de Deus, Deus veio falar com o homem. A palavra de Deus não diz isso, mas a gente infere pela estrutura do texto, você consegue ver que havia um relacionamento entre Deus e o homem, e ao que parece, Deus, na viração da tarde, conversava com o homem.
E aí, naquele dia exato, naquele momento exato, Deus chega e o homem se esconde. Vamos lá. Quebra o relacionamento do homem com Deus. Aí Deus chama Adão e diz, vem cá, o que aconteceu? Adão vem, com a boa e velha desculpa, e diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Tentando tirar a responsabilidade dele, ele tenta ajudar a culpa na mulher e, em última análise, em Deus, porque Deus é que tinha trazido aquela mulher que levou ele a pecar. Então, o pecado quebrou o relacionamento entre os seres humanos. Aí a mulher diz, não, foi a serpente que me enganou. E aí vem punição para todo mundo. A natureza se torna de benéfica em algo agressivo para o homem. Aí você tem problemas ambientais surgindo a partir do pecado. Você tem problemas sociais, porque homem e mulher já não estavam mais conversando bem a partir do pecado. Você tem problemas espirituais surgindo a partir do pecado, que quebrou a relação entre o homem e Deus. E você tem problemas psicológicos surgindo do pecado, porque o homem passou a entender o que é a culpa e o que é o erro. Os danos do pecado são muito grandes. Por isso que o pastor, querido pastor Arnaud, na introdução, ele já diz assim, ó, veja aí, na lição anterior abordamos acerca do pecado e suas ofensas aos atributos morais de Deus, e isso resultou em prejuízos desastrosos para a humanidade. Então, gente, Deus não deixou de ser Deus por causa do pecado. Continua sendo Deus, continua sendo santo, justo, todo-poderoso, seus atributos continuam. Agora, quem se arrebentou todinho por causa do pecado foi quem? Eu e você. Porque se o pecado de Adão fosse só para Adão, ele que se vire, eu não sou Adão. Só que o problema do pecado de Adão fez com que o seu primeiro filho que nascesse, segundo Gênesis, fosse a imagem e semelhança dele. Ou seja, com o coração voltado para o pecado. Então, o pecado atingiu a mim e a você. O pecado atingiu a mim e a você. Porque não tem como ninguém nascer senão em pecado. O pecado é um mal que, infelizmente, além de nos arrebentar completamente, daí porque em teologia isso se chama, como o próprio pastor Arnaud colocou aqui, na página 11, depravação total. O homem nasce em depravação total. Você pode ficar tranquilo, não há nada em você que seja bom. Não há nada em mim que seja bom. Não há nada em nós que escape. Ai, pastor, mas uma criança inocente, ela é tão inocente. Ela é muito inocente. Ela nasce em pecado, tanto é que teu filho pode ter 3 dias. Se ele se irritar contra você, ele vai na sua cara e tenta lhe bater. E se você não colocar as coisas em ordem, ele se torna um monstrinho. A educação nada mais é do que tentar pegar pequenos monstrinhos e fazê-los monstrinhos educados. Sabia disso? Sabia que eu e você valemos tanto que a gente nasce totalmente depravado? Gente, os nossos pensamentos são caídos, nossos raciocínios são caídos, nossas emoções são caídas, nossa vida é perversa. Se não é Cristo nos fazendo nascer de novo, não espere nada de mim e de você. Então a educação trabalha com um mundo hercúleo, quase que divino, de tentar fazer monstrinhos serem monstrinhos educados. É por isso que a pessoa que não aceita Cristo, e nunca aceitou,
Pode ser a pessoa mais educada do mundo. Ela vai te respeitar, vai falar, vai conversar com você e etc. Mas não se preocupe. Quando precisar, o homem do pecado que há nele se manifesta e você diz assim, meu Deus, como é que esse ser foi capaz de fazer isso? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Então pode ficar tranquilo, olha, por qualquer ângulo que você enxergar o ser humano, após o pecado, mas pastor, tem gente que nunca aceitou Jesus, e é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom filho, sim, mas está indo para o inferno. Agora me pergunte, Deus é injusto por mandar esse bom pai, bom filho, bom marido para o inferno? Não, não há injustiça em Deus. Ele só é bom pai, bom filho, bom marido, porque existe algo chamado graça comum. Deus é tão bom, que Deus permite seres depravados como nós, termos um pouquinho de amor. Então presta atenção. Pega o maior bandido de todos os tempos. Quem foi o maior bandido de todos os tempos? Tem uma discussão, tem gente que diz que foi Mussolini, tem outros que dizem que foi Hitler, tem outros que dizem que foi Nabucodonosor. Depende do imperador, presta atenção. Se Hitler tivesse um filho, ele seria capaz de tentar dar o melhor para o filho dele, Fátima. Porque é filho. Mas pode ficar tranquilo, ele não deixaria de matar 6 milhões de judeus. Você me ouviu? Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Deus é tão bom que até com seres depravados como nós, Deus ainda permite um mínimo de graça e misericórdia. O mínimo. E Jesus ainda diz isso, vós sendo maus, sabeis dar a vossos filhos boas dádivas, quanto mais o único que é bom, que é o Pai, saberá dar a vós aquilo que pedires. Pastor, então não há expectativa para o homem? Não. Poxa, pastor, mas eu pensei que de repente, por intermédio das boas obras, eu poderia ser aceito por Deus. Escute, por mais que as obras que você pratique sejam boas, elas estão sendo feitas por alguém que está morto em seus pecados. Por isso que, por mais boas que sejam, não te justificam diante de Deus. Você e eu continuamos pecadores. E a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. E a morte eterna. Então vamos lá. Então eu estou acabado. Parabéns, eu também. Porque se tudo que eu faço diante de Deus não significa nada, como é que eu vou para o céu? Daí a lição. Daí a lição. Olha que lição linda. Precisávamos de quê? Expiação. Eu e você só vamos para o céu por causa da expiação. Eu e você só alcançaremos o céu por causa da o quê? Expiação. Já ouviu falar de expiação? Já ouviu falar? Ai, pastor, assim por cima, né? Eu já li, por exemplo, Levítico. Lá em Levítico, quando teve a leitura bíblica diária de Levítico,
Lá em Levítico, eu creio que 17:11 diz: ninguém vai comer do sangue do animal, porque o sangue eu dei para expiação. Na Bíblia está cheia dessa palavra, expiação. Mas, na verdade, eu nunca entendi direito o que é expiação. Então, tá bom. Vamos ver se essa manhã eu te ajudo a você diminuir as dúvidas. Porque ninguém deixa de ter dúvidas. Nós vamos compreender por completo tudo sobre expiação quando Jesus receber a gente. E a gente vai ter acesso direto a Cristo. E Cristo não vai deixar de nos ensinar nos céus. Então, eu já tenho todas as minhas dúvidas até hoje anotadas no meu caderno, que eu quero subir com o meu caderno. E Jesus vai me tirar uma por uma das dúvidas que eu tenho. Vou entrar na fila. Não sei em que posição estarei na fila, mas vou ter acesso a Cristo e Ele vai me explicar. Expiação é um daqueles temas que a gente aqui na terra entende até um limite, mas lá no céu a gente vai compreender completamente. Então vamos ver se a gente consegue entender expiação à luz de tudo que Deus nos deu. Tá bom? Quando é que ocorreu o primeiro ato de expiação? Aí eu preciso que você abra Gênesis capítulo de número 3, para a gente voltar na revista e entender o que está na revista. Em Gênesis capítulo 3, vamos lá? Você tem a tentação e a queda do homem. Aí você tem um homem jogando a responsabilidade na mulher. Vocês sabiam, só um parênteses, curiosidade. Vocês sabiam que no meio judaico, os casamentos sempre são arrumados pelos pais? Não hoje. Na época de Cristo e um pouquinho depois. Hoje não. Hoje o judeu escolhe a judia que lhe agrada e os dois se casam. Mas sempre teve assim. Na época do Velho Testamento, do Novo Testamento, quem escolhia com quem você ia casar, minha filha, era teu pai. E com quem escolhia quem você ia casar, meu filho, era teu pai e tua mãe. E aí se escolhia por vários critérios. A questão de dinheiro, que é importante, né? Você não vai entregar sua filha para o indivíduo que não tem onde botar ela, né? Isso, dinheiro, e vai. Muito bem. E para que as famílias se preservassem, o próprio Deus instruiu que no começo, cada tribo se casasse entre si. Então, quem era da tribo de Benjamim, casa com a menina da tribo de Benjamim. De Judá, casa com a menina de Judá. E muito interessante essas normas para eles. E segundo o que dizem, na hora do casamento, o pai e a mãe que vinham falando com a filha e com o filho bem antes, vinham dizendo, você casa é para amar. Você não casa porque ama. Você casa é para amar. Então, aprende a amar essa menina e cuidar e fazer tudo por ela. E a mãe vivia dizendo para a filha, tu casa é para amar, não é porque ama. Aprende a fazer tudo por essa menina, aprende a suportar, aprende isso e aquilo. E os pais costumavam dizer em casa algo interessante, Fátima. Aprende a amar, porque eu não quero que você depois venha e diga, eu casei porque o Senhor me mandou casar. Foi a mulher que o Senhor me trouxe. Porque essa desculpa não cola desde o Gênesis. Então, eles usavam, Geraldo, o Gênesis para dizer o seguinte, quando Adão disse, foi a mulher que o Senhor me trouxe, não cola não. Porque o que Deus traz para a gente é o melhor possível. Você caiu porque quis. Então, Adão toma na cabeça as consequências. Então, eles usavam esse texto aqui de Gênesis para o casamento, dizendo, não vem dizer depois que foi porque foi eu que te trouxe essa mulher. Não. Se com Adão não colou diante de Deus, não vem conta para o meu lado. Tu casa e vai aprender a amar essa mulher. Incrível, né? Incrível. E o judeu, você sabia que até hoje ele casa dizendo, eu casei, é até a morte, e eu vou amar essa mulher.
eu vou amar esse homem. É interessante, é uma cultura bonita. Mas saindo desse parênteses e voltando, olha que interessante. Adão não foi eximido da sua culpa. É isso que eu queria te dizer. Adão não foi eximido da sua culpa. Oxe, meu amigo, você comeu porque quis, não vem dizer que foi a mulher, não. Eva não foi eximida da culpa, a natureza não foi eximida da culpa. E aí você tem o quê? Você tem o homem, em Gênesis capítulo 3, não sabendo o que fazer a partir daí, a não ser querer fugir. Vamos lá. O versículo de número 21 diz assim. Gênesis 3, 21 diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é um como nós, vamos tirar ele aqui do jardim, para que ele não coma da árvore da vida. E versículo 24, havendo lançado fora o homem, pôs querubins, para que o homem não se chegasse lá. Olha que interessante. O que é esse fez o Senhor roupas e o vestiu? Aqui é literalmente o seguinte: Deus mata um animal na frente de Adão e Eva. Depois de matar, Deus tira a pele do animal. E depois de tirar a pele do animal, Deus vem com uma roupa e veste um homem. Olha que interessante. Cobrir. Ali está o primeiro ato de expiação. Expiação significa cobrir. Pastor, eu nunca engoli esse texto. Tá bom. Por que você nunca engoliu esse texto? Porque eu estou no século 22, 23, 25 e agredir animais não é comigo. Acho que Deus pegou pesado. Acho que não poderia ter feito isso. Acho que não é assim. Poxa vida, que texto feio. Por isso que eu amo a Bíblia. Ela está cheia de textos feios, mas verdadeiros. Então me responda o seguinte: você, que de forma justa protege os animais. Eu te compreendo. Eu te compreendo que um texto como esse te agride. Te faz assim, poxa, mas por que Deus faz isso? Vamos lá. Só tem um jeito de você entender. Quando Adão vê aquele animal morrer, Adão entende. Adão entende que quem tinha que morrer era ele. E que um animal está morrendo em seu lugar. Aí vamos lá. Você que é agredido com um texto como esse, se coloque na posição de Adão. O que você está esperando de Deus agora? Algo que você ainda não conhece. A morte, porque ele disse, comeu, morreu. O que você está esperando dele? A morte. Quem estava no jardim do Éden sentado de camarote, aguardando a morte de Adão e Eva? O diabo. Você acha que o diabo não estava de camarote, com pipoca, Coca-Cola, no filme da existência, aguardando a morte dos dois? Agora, olha que interessante. Você só compreende a coisa se você se torna Adão. Vamos fingir que somos Adão e Eva. Vamos agora ouvir a voz de Deus. Demos todas as desculpas.
E agora estamos esperando, porque é uma ordem só que ele disse, não coma, porque se comer vai morrer. Algo difícil está perto de vir. E aí, de repente, Deus olha e Deus diz, ó, o momento de morrer eu não marquei. Eu só disse que você vai morrer. Calma que você vai morrer. Não se preocupa com isso, não. Você vai morrer. Mas não é agora. Agora, para você ter comunhão comigo, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de te matar agora, eu vou tirar a vida desse animal inocente, que não tem nada a ver com a história. Mas você está aqui do lado, você está vendo o animal sofrer. Você está vendo o animal berrar. Você está vendo o sangue dele cair. Você está vendo a pele dele ser retirada. Era isso que você merecia. E eu estou fazendo isso como expiação. Para que você compreenda que vai chegar o momento do teu sangue cair. Vai chegar o momento em que a tua pele vai ser tirada. Vai chegar o momento em que você também vai virar pó, como esse animal está virando pó. Mas não é agora. Eu estou te dando a chance de, até esse momento chegar, um animal ser sacrificado em teu lugar, para que você tenha a chance de ainda me ouvir, mesmo depois caído, e desenvolver comigo uma relação mesmo depois caído. Porque lá na frente, eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Não fica sorrindo, pensando que isso aqui me agrada, não. Porque eu, Deus, não me agrado disso aqui, não. Isso aqui é só para cobrir. Isso aqui é só para resolver temporariamente. Lá na frente eu resolvo completamente. Porque lá na frente eu vou matar um homem, eu vou matar um homem, e ele vai ser o representante de vocês todos. Aí acabou essa história de sacrifício. Mas é lá na frente. Por enquanto, eu me contento em cobrir os teus pecados. Vamos lá. Se você é Adão, o que você entende de uma mensagem dessa? Deus está me dando uma nova chance a cada dia. Ufa. Mas eu não vou brincar. Eu vou levar a sério. Porque é uma nova chance. E se eu errar, ótimo. Por enquanto ele aceita um animal, até o dia em que ele vai me matar, até o dia em que ele vai cobrar minha alma. Se você é Adão, você agradece a Deus por aquele momento. Deus não se torna injusto, porque Ele vai cumprir sua sentença, um dia nós vamos morrer. E Deus apresenta um novo atributo dele. O amor. A bondade e a misericórdia. Mas pastor, eu ainda não estou gostando do texto, porque tem os animais. Ok. Me responde o seguinte. Alguém acha errado hoje matar um animal para comer se você está com fome? Se não tem outro recurso? Para a tua sobrevivência? É errado? Ou vai morrer
para o animal viver? Com todo respeito, quem é maior? Porque para cada homem tem um grande número de animais. Vamos lá. É errado usar animais para que medicamentos existam. Ai, não vamos tocar nos animais porque, poxa, ratos de laboratório. Meu Deus do céu. Tá. Mas você sabia que a maioria das doenças são tratadas porque animais foram cobaias para isso? É errado. Pense. Ou você vai usar como cobaia aquilo que os nazistas usavam, o próprio ser humano. Vamos lá. Está certo que comer, investir na ciência, usando animais, vá lá. Mas é horrível, né, pastor? Matar animais só por causa da indústria do luxo. Então a gente mata animais para ter peles, para ter sapatos bonitos e roupas bonitas, às vezes ornamentos em casa. Sim, aí é até discutível, né? Até discutível. Agora vamos lá. Quero pegar só 2 argumentos dos vários que existem. Se eu posso matar animais para eu sobreviver, comer, viver, se eu posso matar animais, ou então usar animais para o progresso da ciência, aí eu não posso usar animais para resolver o maior problema do mundo, que é o pecado. Aí está errado. Aí Deus, que tem critérios de justiça enormes, que é Senhor, aí Ele não pode usar animais para que eu fique vivo, e lá na frente Ele resolva eternamente o problema. Aí é errado? Escute. Seria errado se depois que Deus matou seu filho, poxa, mas que Deus ruim, hein? Ele mata o filho dele, ele faz com que o filho dele se transforme em homem, ele mata o filho dele para resolver o problema. Mas que Deus ruim. Ele seria ruim se Cristo não tivesse dado sua vida. Se Cristo não tivesse se oferecido, porque Cristo é que disse, eu dou minha vida. Aí Deus seria ruim, mas Cristo, por nos amar, deu a vida. Então escute, o período de animais para expiação foi um período provisório. Até que no devido tempo, o próprio Deus, sensibilizado com isso, e querendo resolver completamente o problema do pecado, envia seu filho, e por intermédio de um homem só, como por intermédio do primeiro entra o pecado, por intermédio de Cristo se faz a expiação ilimitada, e quem o aceita como Salvador, tem a vida eterna. Graças a Deus, Deus nos trata por intermédio dos representantes. Porque se Deus fosse tratar alguns assuntos um a um, a gente estava acabado. Então escute. Eu poderia te trazer 1001 argumentos, mas o maior argumento é esse. Para quem está chateado com animais, eu te compreendo. E Deus também te compreende. Tanto é que depois de Cristo, não tem mais sacrifício. Não é permitido mais sacrifício. Escute. Então, peraí, o que aconteceu em Gênesis, mesmo não tendo nome na Bíblia de expiação, é expiação? Sim, foi um ato de expiação. Aí abra comigo, por gentileza, lá na página 15. Vamos lá, todo mundo na página 15.
eu preciso que você leia um pouquinho comigo. Vamos para o ponto 2, lá embaixo, que diz assim: o que é expiação? Ponto 2, o que é expiação? Vamos lá? A palavra expiação deriva de uma raiz hebraica, pastor, KPR? Cadê as vogais? Você sabia que no hebraico não tem vogal? Está de brincadeira? Não tem vogal. Como é que uma língua não tem vogal? Não me pergunte isso. Isso é com eles. Meu pai, como é que a gente lê isso? Kipar, copar, capar? Alguma coisa assim. Que, segundo, vire a página 16. Página 16, Harrison. Ai, pastor, eu não gostei do pastor Arnaud nesse negócio. Ele bota assim, Harrison, ele bota o ano, ele bota a página, aqui embaixo, Osborne, ele bota ano, bota a página. Calma, peraí. Lá na última página está o nome de todos os autores que ele verificou. Então, Nascimento, se você for agora para a última página, está lá dito referências. E aí você compra esses livros tudinho, lê aquilo que quiser, Nascimento, tá? Agora, se não quiser comprar todos, tem uns aqui que são fantásticos. Eu não sei qual deles é melhor que o outro, mas bem, voltando para cá. Olhe para cá. Então, acabou essa história de nas nossas revistas. De onde tiraram isso? A gente bota o endereço direitinho, lá no final a gente bota o livro. Tá bom? Vamos lá. Juntinho. Harrison 2006 pode ter dois significados diferentes. O primeiro, em relação etimológica, com o acadiano, caparo, significa limpar esfregando, cujo sentido seria esfregar até deixar limpo. Significa isentar uma pessoa do castigo e tendo por efeito o resgate. Segundo significado, que é o mais bíblico, seria cobrir, capar ou capara, no sentido de apagar o pecado da vista de Deus. Não, mas espera aí, espera aí. Quer dizer que a morte do animal tinha o poder de fazer Deus, olha, aquele que estava realizando a expiação, trazendo o animal para morrer no lugar dele, tinha o poder de fazer Deus simplesmente olhar para aquela pessoa e dizer, tá ok, você é justo. Sim. Por quê? Porque Deus determinou que fosse assim. Porque naquele momento não fazia muito sentido você matar um animal, a não ser ele está sendo sacrificado em meu lugar. Mas lá na frente, quando Jesus vem, e quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, o quê? Do mundo. Aí a gente entendeu o Velho Testamento. E quando Cristo foi crucificado em sacrifício por nós, aí a gente entendeu o que estava acontecendo por aqui. Que era mera sombra de uma futura realidade. Gente, olha que fantástico. Então, com esse simples ato, Deus estava dizendo, tuas faltas, teus crimes, teus erros estão resolvidos diante de mim. Eu aceito um substituto para você. Adão, estou te dando uma segunda chance, uma terceira, uma quarta. Mas Adão morreu, com 930 anos, mas morreu. Todos nós vamos morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Só que, em razão dos vários animais que Adão utilizou para fazer expiação, pessoal, e daí seus filhos aprenderam, seus netos aprenderam, seus bisnetos aprenderam. Gente, Noé, que era descendente de Adão, qual foi a primeira coisa que ele fez quando desceu da arca?
Ele levantou um altar, sacrificou a Deus. Abraão, que fazia em tudo que era local que chegava, levantava o quê? Por quê? Porque tinha consciência do pecado, e tinha consciência que havia expiação, havia misericórdia de Deus. Deus permitia animais morrerem para eles continuarem vivos. E aí, de alguma forma, lá no futuro, Deus resolveria tudo. Os antepassados do Velho Testamento, nossos irmãos do Velho Testamento, morreram e foram justificados pela fé de que lá na frente Deus resolveria tudo. Eles morreram sonhando com Cristo, o Cordeiro de Deus. Nós morremos crendo no passado, de que o Cordeiro de Deus já veio e já fez a expiação ilimitada. Um morre crendo que um dia o Cordeiro de Deus viria e resolveria tudo. E que momentaneamente ele ia resolvendo como dava ali, através das pequenas expiações. Nós morremos crendo na grande expiação. É por isso que o sangue de Jesus purifica todos de qualquer o quê? Pecado. Olha que fantástico. Eles morreram sonhando com o futuro. A gente morre crendo no passado. E Jesus, o centro de todas as coisas. Então, se você parar e pensar, a expiação, ela produz bênçãos fantásticas. Pensa comigo. Vamos aqui para o próximo parágrafo. Página 16, segundo parágrafo aí. Desse modo, a expiação realizada no sistema sacrificial israelita dava ideia de que os pecados eram limpos ou removidos, resultando no perdão divino. Assim, a expiação classificava-se em 3 momentos. Ou seja, ela produzia 3 consequências. Consagração. Ela mudava o status de uma pessoa de impuro para santo. Purificação, mudava a condição de uma pessoa de impura para pura. E perdão, relacionada com a remoção da culpa, porque houve obediência. Entretanto, a expiação realizada pelo sangue de animais apenas prefigurava o sangue de Cristo, cuja eficácia não se limita em cobrir, mas retirar os pecados. Presta atenção na brincadeira que vamos fazer agora. Pegue sua mão. Você consegue botar num ângulo que dê para ver a sombra? Não, né? Então tá ótimo. Vou fazer a brincadeira com esta querida, esse enfeite. Muito bonito. Será que o Josué consegue chegar bem perto do enfeite? A ponto de pegar a sombra e o enfeite, filho? Para o povo em casa, pegou, lindo, lindo, lindo. Para o povo em casa ver aqui. Vamos lá. Olha aqui. Cadê a sombra? Sumiu, né? Agora olha aqui. Cadê a sombra? Agora dá para ver, não dá? Conseguiu achar a sombra? Todo mundo consegue ver a sombra? Ótimo. Então vem junto comigo. Pastor, a sombra que eu estou vendo, como é diferente da realidade, né? Não é verdade? A sombra, ela tem as formas da realidade, mas deixa eu tentar ver só a sombra. Olhando a sombra, não dá para ver quão bonito é o arranjo.
Não é verdade? Hebreus diz que o Velho Testamento é sombra. Que cada animal que morria é sombra da realidade que foi quem? Jesus, Cristo e o sacrifício. Por isso que o sacrifício de Cristo é único. Depois que ele acontece, você não precisa mais dos demais sacrifícios, porque eles eram sombra da realidade. E Deus é tão bom, que Deus permitia, Claudentina, com esses sacrifícios, cobrir o pecado. Mas retirar o pecado, dar um novo coração, uma nova vida, e permitir que seu espírito viva ali dentro, só por intermédio de quê? Do verdadeiro e grande sacrifício de Jesus Cristo. Tem alguns autores que dizem o seguinte: mas vem cá, se o sacrifício no Velho Testamento só cobriu o pecado, Abraão está no céu mesmo? Isaac e Jacó estão no céu? Como é que é? Gente, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, porque ela é a fé. Escute. Quando Abraão sacrifica, ele, por mais que talvez não entenda a diferença que nós entendemos hoje, que na época dele só cobria pecados, hoje o sacrifício de Cristo, ele limpa pecados. Mesmo Abraão não entendendo, Abraão fazia por fé. E nós somos salvos pela fé. Então, quando Cristo morreu no Calvário, alguns teólogos dizem que o sangue dele derramado traz a purificação completa de todos os salvos do Velho Testamento e possibilita a salvação integral de todos aqueles que estão no Novo Testamento. E por isso que alguns teólogos dizem que aquela parte de Pedro, que diz que Jesus desceu às profundezas, é porque ainda não havia separação no Hades entre locais de maravilha e de dor. Eu desconfio um pouco disso, e aí Jesus pega todos os nossos irmãos do Velho Testamento, que estão no local separado, mas que ainda não de gozo, e levam para esse novo local. Tem alguns teólogos que dizem isso. Tá bom? Você tem liberdade para pensar nesse ponto. Até porque muitas dúvidas existem, só Deus que vai responder. Agora que o sangue de Cristo, ele além de purificar a gente, fazer a expiação completa por nós, ele pegou todos os atos de expiação no Velho Testamento e limpou completamente. Isso ele limpou. Por isso que a Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso, Deus não foi pego de surpresa. Pastor, que interessante, então, essa história de expiação. Expiação. Então é por isso que o pastor aqui termina dizendo, nesse sentido, Moreira faz um interessante paralelo com o conceito inicial do termo expiação, cujo sentido pode ser esfregar até deixar limpo, com cancelamento de nossa dívida por Deus, formulada, inclusive pelo apóstolo em Colossenses 2:14. Gente, presta atenção em algo que é interessante. Vá comigo para Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Quando você pega Romanos capítulo 3, vou pegar aqui, Ezequiel, Timóteo já passou.
Em Romanos capítulo 3, que fala sobre o pecado e o problema do pecado, lá se diz exatamente, a partir do versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Meu Deus, porque Deus, através de Cristo, entrega seu Filho, graça, favor imerecido, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. Espera aí. Então isso não tem a ver nada com emoção e sentimento. Não, você não tem que ficar emocionado, nem ter sentimentos. Você tem que entender como Deus fez e crer. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você está entendendo que Paulo está dizendo que com a expiação de animais, Deus cobria pecados, e a paciência de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é que fazia com que Deus não olhasse o pecado meramente coberto. Mas com Cristo não. Com Cristo, o sangue foi derramado da nova aliança, e a expiação grandiosa de Deus ocorre, e aí, todos aqueles que tiveram o seu pecado coberto no Velho Testamento, são absolutamente perdoados. E nós, basta crer no sangue de Cristo, que temos os nossos pecados perdoados. Uai, mas vem cá. Por que sangue? Vamos lá. Abra comigo agora, por gentileza, em Levítico. Levítico é lá no início da Bíblia. Levítico capítulo 17, versículo 11. Então tem Gênesis, Êxodo. E aí vem Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. Deus diz em Êxodo 17 e 11, por que a gente não come o sangue? Deus diz, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado para sobre o altar fazer expiação por vossa alma. Porque é o sangue que fará expiação pela alma. Então, desde o Velho Testamento, Deus determinou que o sangue fosse utilizado para expiação. Por isso que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha que fantástica expiação. Mas pastor, espera aí. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Por que só tem expiação completa e perdão de pecados? Com o derramamento do sangue de Cristo. Deus não teria uma outra forma de nos perdoar? Vamos lá? É aquilo que eu sempre falei. Se eu agrido o filhinho da Carliane, a criança vai ficar chateada comigo, mas como é criança, daqui a 2 dias está me abraçando. É criança. Mas você, Carliane, você não. Você é mãe. Mexa no filho dos outros para você ver.
Então vamos lá. Eu tenho que pedir perdão para a criança e está tudo certo? Vai, raciocina, está tudo certo? Eu tenho que pedir perdão para quem? Carliane. Aí tem um problema maior ainda. O menino não tem só mãe, tem pai. Aí tem um problema mais sério ainda. O menino não tem só mãe e pai, tem vô e vó. Aí acabou o mundo. Se mexer com o filho dos outros já é difícil, mexer com o neto dos outros, você quer a morte. Está vendo como é complicado? Já vou ter que conversar com quem? Vô e vó. Vamos lá? Nós temos a nossa pastora. Imagine você vendo alguém falar mal do teu antigo pastor. Rapaz, você sai nas tamancas. É que a Fátima não está aqui, ela está em casa assistindo o estudo. Ela não perde. Ela é dedicada também muito ao estudo. Mas chegou a meu conhecimento, acho que é verdade. A Fátima estava em um local, cuidando da beleza física dela, eu acho que do cabelo, como todas vocês. Aí chegou uma louca falando mal do pastor dela. O falecido, hein? Rapaz, pensa numa mulher que ficou chateada. Se me lembro da história é essa. Você está vendo? Quando falam mal do teu pastor, aí o problema é uma igreja inteira que você atinge. Sério. Fale mal da tua pastora. Meu amigo, fale mal do diácono, do presbítero, do pastor auxiliar, mas não fale da pastora. Você quer morrer. Aí olha o problema para você pedir perdão. Olha o nível nascimento para você pedir perdão. Olha a encrenca que você entrou. Vamos lá? Vamos subindo o nível. Vocês se lembram daquela senhora que parecia que ia ser arrebatada? Está falando de quem, pastor? A rainha da Inglaterra. Eu tinha certeza que ela ia estar no arrebatamento, com todo respeito a ela. Eu tinha certeza. Rapaz, a mulher, ela é da igreja anglicana, irmãs. Uma igreja séria, tradicional. Ela ia ser arrebatada. A mulher dedicada. A rainha Elizabeth II. Gente, ela faleceu. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Você sabia que os ingleses, eles paravam de trabalhar? E até hoje eles param. Eles podem estar fazendo o que tiver. Eles param porque sai no WhatsApp. Pronunciamento da família real. Vocês sabiam que eles param dias após dias para ver casamento da família real, de tão louco que é aquilo, de tão venerável que é aquela família? Vocês sabiam que tem gente que fica na porta do hospital esperando os netos da rainha nascer? Estou brincando, não é sério. É uma tradição entre eles, são loucos. Agora, vá falar para um inglês mal da rainha. Você tem que pedir perdão, é uma nação inteira. Você está vendo que existem níveis de agressão? Vamos lá? O que é o pecado? É a agressão a quem? A maior autoridade que existe. A Deus. Vamos lá. Você acha que é qualquer um que pode chegar perante Deus e dizer, foi mal, desculpa aí,
Me dá uma nova chance. Gente, quem agrediu a rainha da Inglaterra, pode tentar de todas as formas pedir perdão. Não. É o presidente, é o representante político do país dele que tem que ir pedir perdão para a Inglaterra. Você entendeu? Se são duas crianças que se agridem, é o pai da criança que tem que ir falar com o pai da outra. É sempre assim. Vamos lá? Para pedir perdão a Deus, só um outro Deus. Ninguém mais. Porque o papo é Deus com Deus. Só um Deus tem capacidade de chegar perante Deus para pedir perdão. Mas à luz da expiação, o que Deus estava dizendo? Não, eu estou tolerando, estou cobrindo, estou tolerando. Sim, estou perdoando, estou tolerando. Mas tem que ter o sangue de um homem, que é representante de vocês tudinho para que eu aceite. Agora vamos lá. Quem de nós vai morrer pelos outros? Primeiro, esse sangue tem que ser de um homem puro. Porque não adianta sangue de gente impura. Segundo, esse homem tem que nos representar, a nós todos. Terceiro, esse homem tem que ser o melhor de nós todos. Para ele ser o novo cabeça de uma raça. Existe esse homem? Por isso que, na plenitude dos tempos, o Espírito Santo vem sobre Maria, uma virgem, e ela concebe e ela dá a luz, e nasce o homem mais perfeito de todos os tempos. Mas será que ele consegue viver em perfeição? Ótimo, deixe andar, deixe crescer, deixe viver, não houve pecado nele. E será que ele vai querer morrer por nós? Sim, ele morre por nós, derrama o seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não tem expiação, mas tem que ser um sangue puro. Porque no sangue está a vida. Então, peraí, ele tem que dar a vida dele por nós? Sim. E ele fez isso. E daí ocorreu a expiação eterna. Todos aqueles, Ruth, que no Velho Testamento morreram, esperando esse homem vir. Cada gota da preciosa expiação no Calvário os alcançou. E nós, que viemos depois, alcançados somos por cada gota desta expiação. Aí vamos lá. Entendeu por quê? Só poderia haver perdão por intermédio de Cristo. Aí você olha e diz, mas isso é amor demais, isso é graça demais. Sim, o autor colocou isso no ponto 3 e no ponto 4, na página 16 e 17, que você lerá em casa. Lerá em casa. E é óbvio que fazendo isso, Cristo cumpre todo o plano divino. Todo plano divino. Cristo, irmãos, é o antídoto para salvar o homem da morte, o quê? Eterna. Agora vamos para a vírgula para terminar, porque ninguém aguenta mais me ouvir. Página 20. Página 20. Irmão, você acredita que tem gente que defende que essa expiação que Cristo fez, ela é limitada.
ela só alcança aqueles que Deus, antes deles existirem, já tinha dito, você vai para o céu. Então a expiação vai ser para você. Agora, como eu sou Deus, eu determino que você vá para o inferno, a expiação não é para você. Gente, depois de um trabalho tão hercúleo como esse, que foi a expiação de Cristo, tão difícil, aí Deus não tem capacidade, ou não quer, salvar todos os homens? Porque Deus amou o mundo, de o quê? Tal maneira, que enviou seu filho, o quê? Unigênito, para que todo aquele que o quê? Nele crê, não pereça, mas tenha o quê? E esse texto está ligado àquela parte de Números, quando o povo pecou com as midianitas, vieram serpentes, e foi levantada uma imagem que Deus mandou fazer, e não tinha distinção. Quem olhasse para a serpente seria salvo. Quem olha para Cristo e crê é salvo. A expiação não é limitada, ela é ilimitada. Olha o que diz João, 1 João 2:2, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e do mundo inteiro. Sabe, irmãos, o fato de Jesus ter morrido por todos, implica que seu sangue é capaz de perdoar todos. Tá, tem textos que mostram que alguns homens nasceram marcados para o inferno, mas isso não desnatura o sangue de Cristo. A expiação é ilimitada. E aí, dever de casa. Quando você em casa ler de novo toda essa lição, lá na página 21, você pega cada um desses textos que estão aí, sobre a expiação ilimitada. Atos 17:30, Romanos 1:16. Leia todos esses textos. Todos esses textos. E o Senhor vai te abençoar com essa verdade. Agora olhe para cá. Vá para a página de número 22. Está vendo a página 22? É a próxima lição, começando por Israel. Aí você vê, eita, que interessante, olha, as ofertas. Lá na página de número 26, você tem as ofertas dos animais, do gado miúdo, das aves. Você tem como era feita a oferta, de que forma era feita a oferta. Por quê? Porque Deus não estava com a expiação simplesmente abrindo a possibilidade de matança de animais de qualquer jeito. Não, não é qualquer animal, não se mata de qualquer jeito, não é qualquer forma. Deus estabeleceu direitinho como seria a expiação. E para que ninguém abusasse da expiação, Deus ainda coloca na sua palavra um livro para tratar só sobre expiação. Aí a lição de número 5, a lição 5, que fala sobre Levítico. E que fala tudo sobre o livro de Levítico. Então veja, que Deus de maneira alguma está agredindo direitos de animais. Está tratando animais de forma horrível e horrenda. Não. Nosso Deus, Ele é maravilhoso com tudo que criou. Então, você verá que a coisa é tão séria, a questão da expiação é tão séria, que chegou um momento em que Deus olha e diz, a expiação tem que ser feita dessa forma,
E há um livro inteiro só para cuidar da expiação, para ninguém abusar da expiação. Porque Deus é bom. O Senhor é bom. Então, irmãos, nós, quando lá na lição 6, estudarmos um por um dos sacrifícios, nós vamos ver essa questão da realidade da sombra. E você vai ver que de forma maravilhosa, a pastora Arnaud pegou um por um dos sacrifícios e foi te mostrando que aquilo era a sombra do que Cristo ia fazer lá na frente. E por que Deus fez isso? Para não deixar dúvidas nenhuma de que Cristo era Cristo. Você vai entender de forma fantástica a morte de Cristo. E todas as dimensões da morte de Cristo. E olha, expiação é sim misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Agradeça ao Senhor pela expiação. Agradeça ao Senhor pelo seu amor. Tá bom? Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom, pela tua graça, pela tua misericórdia. Ó Senhor, o que seria de nós sem o teu amor e a grande expiação do Calvário? Todas as pequenas expiações, Deus, sacrifícios, apontavam para um futuro maravilhoso, de misericórdia e de graça. Eu te louvo porque tu tratas, Senhor, a humanidade à luz da revelação que tinham. Abraão, Senhor, entendeu que poderia, Senhor, chegar aos céus, através da expiação animal. E era o que tu tinhas na época para a humanidade. Nós hoje compreendemos que podemos e vamos chegar ao céu, em razão da expiação feita pelo teu Filho amado. Obrigado, Senhor. O teu amor é imensurável. Obrigado. Amém.